26 de abril de 1986, Pripyat, na Ucrânia. O que aconteceu aqui ficará para sempre marcado na história da humanidade como o mais perigoso e desastroso acidente nuclear. Essa é a história dele. Em 1970, a usina nuclear Vladimir Ilyich Lenin, popularmente conhecida como Chernobyl, começou a ser construída. Naquela época, a União Soviética estava implementando seu programa nuclear, e a usina de Chernobyl era a nona usina a ser construída. As primeiras usinas nucleares foram feitas no final da Segunda Guerra Mundial, mas elas eram usinas de testes e pesquisas científicas. Elas não eram ligadas à rede elétrica, ou seja, elas não geravam energia para casas, apartamentos e indústrias de civis. Em 1951, a primeira usina nuclear conectada à rede elétrica do mundo começou a ser construída. Obninsk, a usina, era o orgulho da tecnologia nuclear soviética. Era a promessa de gerar energia de maneira eficiente e um símbolo de o quão avançada a ciência soviética era. Obninsk foi apenas a primeira de muitas usinas construídas ao longo de décadas, e junto dela, a primeira das Atomgrads, uma espécie de cidade nuclear construída junto das usinas cujo propósito era servir a usina nuclear. Naquela época, a União Soviética não considerava usinas nucleares como algo perigoso. Pripyat foi a nona das Atomgrads e a primeira cidade nuclear da Ucrânia. Pripyat era a cidade vizinha da usina de Chernobyl, que na verdade era para ter sido construída a 25 km de Kiev, que hoje é a capital da Ucrânia. Mas por pressão popular e de diversos órgãos, a construção foi realocada para outra área, a pouco mais de 100 km de Kiev, nas margens do rio Pripyat. Pripyat foi inaugurada oficialmente no dia 2 de fevereiro de 1970, a apenas 3 quilômetros da usina nuclear de Chernobyl. E mesmo sendo uma cidade nuclear cuja única finalidade era abrigar as pessoas que trabalhavam na usina e suas famílias, Pripyat era uma cidade bastante moderna e muito bem pensada, tanto em termos de infraestrutura quanto de paisagens. E isso faz bastante sentido porque Pripyat precisaria abrigar os 50 mil trabalhadores da usina, junto com as suas famílias, e também suprir as necessidades básicas da população. Só que ainda assim, convencer 50 mil trabalhadores a se moverem para um lugar remoto como Pripyat foi um grande desafio. Estima-se que todos os anos cerca de 1000 bebês nasciam na cidade. E quando eu falei que ela tinha uma estrutura surpreendente, é porque ela realmente tinha. Pripyat tinha jardins de infância, escolas de ensino fundamental e médio para quase 10 mil alunos, um hospital com capacidade para 410 pacientes, 35 parques, um cinema, estádios de esportes, academias e muitas outras coisas. De fato, Pripyat chegou a abrigar 49.360 pessoas quando o acidente aconteceu. Pensem em usinas nucleares como grandes máquinas a vapor. O funcionamento básico de uma é o seguinte: você tem o núcleo do reator, que é composto pelo combustível nuclear. Geralmente é urânio, como no caso de Chernobyl. O urânio, quando decai, gera energia como um subproduto, e é essa energia que queremos aproveitar. Nós fazemos isso colocando um cano de água perto do combustível. A energia liberada pelo decaimento do urânio aquece a água, que então entra em ebulição e vira vapor. E esse vapor é canalizado até uma turbina e faz ela girar. É aí que a energia elétrica surge. Você pode então canalizar esse vapor, resfriar ele até ele voltar a ser água líquida e repetir todo o processo. Enquanto o urânio no núcleo do reator estiver fissionando, ele vai continuar aquecendo a água. E é esse processo que aproveitamos para gerar energia com usinas nucleares. Na sua essência, a diferença entre usinas nucleares e usinas termoelétricas de carvão, por exemplo, é que ao invés de queimar carvão para gerar energia, você está usando o decaimento dos átomos de urânio. Mas um detalhe importante que torna muito mais complexo operar uma usina nuclear é a necessidade de um moderador e hastes de controle. Se você quer gerar energia elétrica para um país, não faz sentido você deixar que o urânio decaia todo de uma vez, ou então fazer com que ele nunca decaia e a água nunca vire vapor. Para isso, você adiciona um moderador, que no caso de Chernobyl era grafite. A função do moderador é simples, mas extremamente importante. Os nêutrons liberados no decaimento radioativo do urânio possuem velocidades altíssimas. Para garantir que a reação em cadeia da fissão do urânio continue por bastante tempo, você precisa desacelerar esses nêutrons para eles terem mais chance de serem absorvidos por outros átomos de urânio, e com isso, continuar a reação em cadeia. É importante notar que a diferença operacional de uma bomba nuclear de fissão e uma usina nuclear é que na bomba você quer que todo o combustível nuclear decaia rapidamente e libere a maior quantidade de energia no menor tempo possível. Para isso, você precisa de um combustível extremamente enriquecido e puro.
Só que em uma usina nuclear, você quer que esse decaimento seja constante e ao longo de muito tempo, para continuar gerando energia pelo maior tempo possível. À 1h da madrugada, o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl estava operando normalmente. Um teste de segurança estava marcado para acontecer coincidindo com o dia em que o reator número 4 seria desligado para manutenção. A intenção do teste era verificar como o reator operaria em uma situação de emergência. A situação era o seguinte: reatores RBMK precisam de água para serem resfriados. No caso do reator número 4, 28 mil litros por hora. Essa água toda era bombeada por bombas de água, mas elas precisam de eletricidade para funcionar, que curiosamente era alimentada pelo próprio reator. Então, se ele parasse de funcionar ou houvesse alguma situação emergencial em que a energia elétrica fosse perdida, a usina tinha 3 geradores de diesel à disposição. O problema é que esses geradores levavam de 60 a 75 segundos para atingir a velocidade total necessária para fazer as bombas de água funcionarem. Isso significa que em uma emergência os reatores ficariam praticamente 1 minuto sem água, o que seria desastroso. Isso era um risco de segurança inaceitável. A solução encontrada foi usar a turbina que, quando o reator fosse desligado, ainda estaria girando por causa do vapor de água que ainda estaria sendo formado no núcleo. Essa turbina, teoricamente, poderia fornecer 45 segundos de eletricidade para as bombas de água, mas isso nunca havia sido testado. Então, para realizar o teste, os operadores começaram a diminuir aos poucos a potência do reator. Às 13h05, 12 horas depois do início do processo, o reator estava operando com 50% da potência normal. Às 14 horas, a última redução na potência seria feita e o teste começaria, deixando o reator operando a 30% da capacidade normal. Mas inesperadamente, os controladores da rede elétrica em Kiev pediram para o teste ser interrompido porque haveria uma alta demanda energética e, portanto, o reator precisaria estar funcionando. Os operadores de Chernobyl deixaram o reator operando a 50% da potência por mais 9 horas. Às 23h04, os controladores em Kiev permitiram que o teste continuasse. E é aqui que as coisas começaram a dar errado. O teste era para ser feito durante o dia, com uma equipe devidamente preparada. Mas naquele horário, o turno do dia já tinha ido embora e quem continuaria o teste seria o turno da noite, que não estava preparado. Às 0h, o novo turno havia assumido o teste. Entre as pessoas na sala de controle estavam Alexander Akimov, chefe do turno noturno, Leonid Toptunov, o operador das hastes de controle, e Anatoly Dyatlov, o chefe engenheiro da usina de Chernobyl. Para o teste acontecer, o reator precisaria estar operando a 700 megawatts. Essa potência foi atingida às 0h05. Só que dentro do reator, um dos subprodutos do decaimento radioativo, o xenônio-135, que absorve nêutrons, estava começando a se acumular. Isso é um processo conhecido como envenenamento do reator, e a consequência disso é que a potência continua a diminuir apesar de os operadores não terem feito mais nenhuma alteração. Às 0h28, o supervisor do turno noturno, Alexander Akimov, começou uma discussão com o chefe engenheiro da usina, Anatoly Dyatlov. Akimov dizia que o manual mandava que a potência do reator não poderia ser menor do que 700 megawatts, mas Dyatlov, que tinha um cargo maior, dizia que 200 megawatts seriam seguros. Como Dyatlov tinha um cargo maior, ele tinha a última palavra. E o teste seguiu. A potência do reator continuou a cair por causa do envenenamento de xenônio, quase chegando na potência para desativar o reator. Quando ela chegou em 5% do mínimo necessário para realizar o teste, os operadores da sala de controle decidiram tirar a maioria das hastes de controle para fazer a potência aumentar. O reator estava cada vez mais instável. Apesar de eles terem conseguido novamente atingir a potência de 200 megawatts, o envenenamento por xenônio estava cada vez maior. À 1h21 da manhã, um dos trabalhadores que estava próximo ao reator notou que a tampa das hastes de controle estavam pulando sem parar em cima do reator. Detalhe: cada uma dessas tampas pesava 350 kg. Com quase todas das 211 hastes de controle removidas do núcleo do reator, o teste começou a 1 da manhã, 23 minutos e 4 segundos. Nesse ponto, todas as bombas de água que resfriavam o reator estavam funcionando com pouca energia. Isso diminuiu a quantidade de água que conseguia chegar no sistema. E é aqui que entra o coeficiente de vazio positivo.
Bolhas de vapor começaram a se formar na água que deveria resfriar o núcleo. O vapor, diferente da água líquida, quase não consegue absorver nêutrons. A reação estava completamente descontrolada. Conforme mais e mais água ia se transformando em vapor, o único elemento que absorvia nêutrons havia sido tirado do sistema, já que quase todas as hastes de controle estavam fora do núcleo naquele momento. A única coisa que restava eram os moderadores de grafite, que faziam a reação ocorrer mais rapidamente. Com o reator esquentando rapidamente e a potência aumentando sem controle, Akimov apertou o botão de emergência AZ5 para desligar o reator a 1 hora 23 minutos e 40 segundos. As hastes de controle que deveriam ser colocadas totalmente para desativar o reator travaram logo no começo. O reator chegou a 120 vezes a potência normal de operação e cada vez mais vapor estava se acumulando na tubulação. A tampa de 1000 toneladas que ficava sobre o reator é arremessada para cima por causa da explosão. O núcleo agora estava exposto. Conforme o oxigênio entrava no núcleo, o grafite que servia de moderador começava a pegar fogo. As condições no reator eram tão extremas que o ar que entrava no reator reagia com a água e o metal dos tubos e gerava hidrogênio. A segunda explosão joga detritos no ar e quebra completamente o teto do reator número 4. Pedaços de grafite do núcleo, extremamente radioativo, podem ser vistos no teto e nos arredores do reator. A liberação de radiação agora já estava fora de controle. Partículas radioativas eram emitidas a todo instante e eram prontamente liberadas na atmosfera. 2 minutos depois da explosão, bombeiros da unidade de Pripyat são chamados. Um dos primeiros bombeiros a chegar no local foi Vassily Ignatenko. De acordo com a sua esposa, Lyudmila Ignatenko, os bombeiros foram chamados sem saber exatamente qual era o tipo do acidente que havia acontecido na usina. Sem nenhum tipo de proteção especial, muitos dos bombeiros lutavam bravamente contra o fogo, muitas vezes chutando blocos de grafite extremamente radioativos que estavam espalhados pelo chão ao redor da usina. Aproximadamente às 6h35 da manhã do dia 26, os focos de incêndio já estavam controlados, com exceção do reator 4, que continuaria pegando fogo por vários dias. Nesse ponto, pelo menos 186 bombeiros haviam sido chamados. Essa é o que acreditamos ser a primeira imagem tirada do acidente, e a única que ainda existe daquela manhã. O fotógrafo se chamava Igor Kostin. Você percebe a quantidade de grãos nessa imagem? Isso provavelmente foi causado pela radiação. Uma coluna de fumaça continuava a emanar do reator, e essa fumaça levava partículas extremamente radioativas para a atmosfera e estava contaminando Pripyat e as cidades ao redor. Quando questionados sobre o nível de radiação ao redor da usina, os dosimetristas reportaram 3,6 Roentgens por hora. O detalhe é que essa era a medição máxima daquele medidor específico. A radiação ao redor da usina na verdade chegava a 30.000 Roentgens por hora. Mesmo sabendo que 3,6 era o valor máximo daquele medidor, o chefe da usina, Viktor Byukhanov, reportou a Moscou que o acidente foi pequeno e estava sob controle. Só que, de verdade, ele estava fora de controle. Mas, surpreendentemente, Chernobyl não é uma história só sobre energia nuclear. Chernobyl também é uma história política e de engenharia, e também das pessoas que mais sofreram e ainda sofrem com o acidente. Usinas nucleares não são simples, e a segurança deve ser máxima e sempre priorizada, diferente do que era feito na usina de Chernobyl e nos reatores RBMK russos. Pripyat é um testemunho perpétuo do preço que se paga quando não fazemos nada disso direito.